Bom, eu queria hoje conversar com vocês a respeito de trazer o céu para a terra hoje. Viver o futuro hoje. Viver a plenitude da alegria, da vida, da felicidade, do futuro, prometida para o futuro hoje. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. E incentivado por uma pergunta que me foi feita hoje por um mano aqui, a respeito daquela passagem que está em Mateus 18, em que Jesus diz no verso 2, diz o seguinte: chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A questão dele estava ligada a este: entrarão no reino dos céus. Jesus disse: se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão, parecendo ser algo futuro. E dá a entender de que existe um lugar para se entrar, ou pelo menos uma realidade para se experimentar no futuro. Ok, mas o problema dele não estava aqui. Estava em Lucas capítulo 17. Porque em Lucas 17, no versículo 20, Jesus diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, nessa versão. Mas isso parece mais uma interpretação do que uma tradução, porque a tradução mesmo seria dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Agora, se quiser entre vós, também não tem problema. O reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês. E a questão desse mano era: peraí, como assim? Entrarão, futuro, lugar. E agora ele diz que o reino está aqui, entre nós, ou dentro de nós. A propósito, o reino de Deus, como é que não entrarão se ele já está dentro da gente? Como é possível que alguém entre em algo que na verdade entrou em nós? Bom, eu não quero ocupá-los com questões teóricas, mas eu acredito que é importante que nós falemos sobre isso aqui agora, rapidamente. Você se lembra daquela passagem em que Jesus fala sobre o bom samaritano? Um homem judeu ia de Jerusalém para a Judéia, caiu na mão de ladrões, e aí passou por ele um judeu, um escriba, e não o atendeu. Passou um outro sacerdote, também não o atendeu, não o socorreu, até que passou um samaritano, e o samaritano o socorreu. E Jesus contou essa história para falar quem é o próximo a quem devemos amar. Bom, quem ouviu a história não precisava perguntar para Jesus o que é que ele estava querendo dizer, porque eles sabiam. Agora, nós aqui não sabemos se não nos contarem. A questão era: havia ódio entre samaritanos e judeus. Eles viviam em atritos, em conflitos. Judeus não se davam com samaritanos. Aí Jesus coloca um samaritano para fazer o bem a um judeu. O mesmo acontece com respeito ao reino dos céus, ou reino de Deus. Jesus começa pregando: o reino de Deus está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. O reino de Deus está próximo. E ele não precisava explicar o que era isso. Eles sabiam o que era. Para nós, sim, é algo muito estranho. Afinal de contas, que raio de reino de Deus é isso? Eles entendiam. Eles não só entendiam, como todos correram atrás de Jesus, porque ele disse: o reino de Deus está próximo. O que é que atraía tanto a atenção deles nessa mensagem: o reino está próximo? Lá no Velho Testamento,
Vocês se lembram que o povo de Israel não tinha rei. O rei deles era Deus, era uma teocracia. Deus reinava sobre Israel. E ele utilizava diversos líderes que guiavam a nação de acordo com as orientações dele, Deus, o rei. Aí o povo pede um rei para Samuel. E Deus fala, mas eu sou o rei. E se eles estão pedindo um rei, eles estão rejeitando o meu reinado. Mas tudo bem, se eles querem um rei, vamos dar a eles um rei. E aí foi que chegou Saul. Mas Deus disse para Samuel, antes de dar o rei a eles, deixe bem claro que eu é que sou o rei deles. E eles estão me rejeitando. E receberão o rei que querem. E sofrerão na mão desses reis. Mas tudo bem. Vem Saul e tantos outros, e de fato, cumpre-se aquilo que Deus havia dito. Eles sofrem nas mãos de diversos reis, que os oprimem, que os colocam em situações difíceis, que os levam a guerras, que eles perdem guerras, eles são escravizados, eles se espalham pelas nações. Depois que o reino do norte, eles brigam entre eles e dividem-se em dois, o reino do norte e o reino do sul. Um em Samaria, outro em Jerusalém. O de cima ficou chamado como Israel, de baixo como Judá, o do sul. O do norte é levado cativo pela Assíria e desaparecem as tribos. O do sul é levado cativo pela Babilônia, 70 anos de cativeiro. E lá também eles se perdem em tantas culturas que eles tinham, até ao ponto de esquecerem mesmo a língua, da maneira como eles falavam. Mas aí já é uma história mais complicada. Só que eles voltam. Eles voltam para a região deles, pelo mandato do rei Ciro. Olha quanta opressão. Assírios, babilônicos, os medo-persas de Ciro. Aí eles chegam em Israel pensando, que legal, agora nós temos o nosso país. Não, só que não. Entra Alexandre o Grande na história. Alexandre o Grande os domina, devasta tudo. Alexandre morre e ficam dois reis, que eram os antigos generais dele. Antíoco Epifânio no norte e Ptolomeu no sul. E o que eles fazem? Eles guerreiam por Israel. Por quê? Porque era a passagem do comércio. Quem tivesse o domínio sobre Israel tinha uma posição estratégica. E aí Israel vive sob o domínio de dois reis que brigam entre si para dominarem ali. Antíoco é o pior de todos. Não só domina, os oprime e chega ao ponto de profanar o que era mais sagrado para eles. Matar um porco no altar. Não havia uma profanação maior do que essa. Um povo sofrendo durante todo esse período na mão de reis, não tem outra esperança que não que volte o reino de Deus. O rei divino, o rei Deus, que eles haviam rejeitado. O rei Deus que eles haviam substituído por outros reis humanos. E que foram oprimidos tanto por eles quanto pelos inimigos. Sofreram nas mãos de diversos reis, de diversos imperadores, e agora chega um período em que eles sofrem amargamente na própria terra, e depois esse reino é substituído pelo Império Romano, que os oprime também, e durante esse período todo, eles desenvolveram aquilo que chamamos de esperança messiânica, a vinda do reino de Deus. Deus virá e governará. Deus virá e reinará sobre nós. Deus virá e como rei, ele vai subjugar as nações. Ele vai dominar aqueles que nos oprimem. Ele vai nos defender. E ele vai nos colocar na posição na qual nós de fato devemos estar. E assim o povo vivia ansioso pela chegada do reino de Deus. E o seu rei, o Messias. Aí chega Jesus. O reino de Deus foi aproximado. E todo mundo corre para ver esse reino de Deus que está chegando.
Só que eles chegam. E qual é a esperança deles? Isso que eu acabei de dizer, um reino político. Um reino estabelecido aqui na terra. Um reino que vem para acabar com a tristeza, com a angústia, com a opressão dos demais. Só que Jesus vem e mostra para eles que o reino não é isso. O reino que eu tenho não é desta terra, disse Jesus. Ele mostra que o reino é espiritual. Mas ele mostra também que haverá um dia em que ele se tornará realidade presente na vida de todos, quando ele voltar e dominar, subjugar todos os inimigos, incluindo a morte. Não é um rei que vem para subjugar imperadores. Não. A briga dele é maior do que essa. Ele vem para destruir o inimigo das almas. Ele vem para matar o que nos mata, a morte. Ele tragará a morte. Ele diz isso. Ele voltará em grande glória e poder. Então observe o seguinte. Jesus Cristo está dizendo para o povo que há uma realidade espiritual presente desse reino, que está entre nós, que está dentro de nós, e que há uma realidade futura que se realizará na história quando ele retornar em glória. É o que nós chamamos do já e ainda não. O reino já está presente. O reino já está aqui. O reino foi trazido por Jesus. O reino fala do reinado de Deus em nossa vida. É um reinado espiritual. Não é um reinado físico, geográfico, com uma sede, com um país, com um reino estabelecido na terra. Não, ele se estabelece no nosso coração. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele já está aqui. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos mostra uma realidade, que é uma realidade que ainda não se concretizou, que ainda não se realizou, mas que vai se realizar na história. Ele não apenas diz que essa realidade vai acontecer, como ele dá os sinais que vão anteceder este evento. Portanto, nós estamos falando de algo futuro, no qual nós entraremos, para o qual nós seremos convidados a participar, e ao mesmo tempo nós falamos de uma realidade presente, agora, atual.